Olá, que bom estarmos juntos para essa reflexão. Sabe, nesta reta final do Advento, a liturgia nos dá um presente, quase um remédio suave para o nosso olhar cansado. Para quem chega a este ponto do ano com a vista meio exausta, sabe, com o peso da vida, a palavra de hoje é um verdadeiro colírio, é um refrigério. Vamos mergulhar juntos nisso? A nossa meditação vai girar em torno desse contraste aqui, que é fascinante. De um lado, a gente tem uma visão espiritual que vai longe, que consegue enxergar a promessa de Deus lá na frente. E do outro, a miopia do cálculo humano, que muitas vezes se recusa a ver o que está bem debaixo do nosso nariz. Então, para começar, vamos dar uma olhada na primeira leitura. Lá a gente encontra uma figura bem surpreendente, alguém que vê com olhos que foram tocados pela graça de Deus. E essa figura é Balaão. O mais incrível aqui é que ele nem pertencia ao povo eleito. Ele era um profeta pagão, lá do livro dos Números. E mesmo assim, Deus o escolhe para entregar uma profecia importantíssima. Isso já nos mostra, que a sua graça alcança todo mundo que tem um coração aberto. E o que é que Balaão vê quando ele olha para o povo de Israel? Ele não vê só um acampamento cheio de gente, não. Ele enxerga uma paisagem de descanso, de fecundidade. Ele vê a promessa de Deus florescendo, uma imagem que traz um consolo profundo para quem se sente cansado. E a profundidade dessa imagem fica ainda maior com a ajuda dos grandes teólogos. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, nos ensina que este jardim é a própria igreja e também a alma que está em estado de graça, sendo regada por Cristo. E Santo Ambrósio acrescenta uma coisa linda. Ele diz que a igreja oferece uma sombra que cura, uma verdura da graça que nunca seca. É a promessa de um sustento que não vem da nossa força, sabe? É um oásis de verdade para o nosso olhar cansado. E essa visão toda de beleza chega ao seu ponto máximo na promessa da estrela que avança de Jacó. Isso quer dizer que, no meio da escuridão dos nossos cálculos e medos, a autoridade de Deus não é um peso que esmaga, mas uma luz suave, uma luz que nos guia. Pois bem, agora vamos para o Evangelho e vamos ver como a cena muda completamente. É um contraste gritante com essa visão que a gente acabou de contemplar. A gente está no templo. Os chefes dos sacerdotes se aproximam de Jesus. Mas olha, eles não vêm para aprender, não vêm para beber da água viva. Eles chegam para exigir credenciais, para questionar a autoridade dele. A postura é de confronto. E aqui o Evangelho é genial, porque nos deixa ouvir o que eles estão pensando. É quase como um sussurro ansioso. A preocupação deles não é com a verdade, de jeito nenhum. A preocupação é com a conveniência política, com o controle. Eles estão completamente presos nos seus próprios cálculos. Então, o ponto crucial é esse. A tragédia desses homens não é a falta de conhecimento, não é a ignorância. É o excesso de cálculo. Onde o Balaão viu um jardim regado por Deus, eles só conseguem enxergar ameaças, estratégias, o constante planejamento cegou para a verdade que estava bem ali na frente deles. E com isso os corações deles se tornaram áridos. Bom, e tudo isso nos traz uma questão vital para as nossas próprias vidas, principalmente nessa época do ano, que é sempre tão agitada, não é mesmo? O grande desafio para nós é exatamente este: evitar cair na mesma armadilha dos chefes dos sacerdotes, seja no nosso trabalho, na nossa família. A exaustão que a gente sente muitas vezes não é só física, é uma exaustão espiritual, que nasce dessa tentativa de querer controlar tudo com a nossa própria força. As leituras de hoje nos convidam então a uma mudança de perspectiva. Um caminho em 3 passos, um movimento que vai do controle para a confiança. É um convite para a gente deixar de lado os nossos cálculos e simplesmente abrir os olhos para a ação de Deus. E essa atitude toda, sabe, ela está perfeitamente resumida nesta oração tão simples do salmista. Ela se torna o nosso próprio pedido para a gente aprender a ver diferente, para pedir que Deus nos guie em vez de ficarmos tentando traçar o mapa sozinhos. Vamos então reunir todas essas reflexões no nosso coração e transformá-las em oração. Senhor Jesus, estrela de Jacó, curai a nossa cegueira. Muitas vezes estamos cansados de tanto calcular e tentar controlar a nossa vida. Dai-nos a graça de um olhar penetrante para ver a vossa providência fluindo como um rio no meio do nosso deserto. Que possamos descansar à sombra da vossa graça, sabendo que quem nos plantou e quem nos sustenta é a vossa mão fiel. Amém.